Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de número 21. Está escrito assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O tema da mensagem nessa tarde é salve-se quem quiser. Essa frase pode ser subentendida na Bíblia? O tema da mensagem é salve-se quem quiser. Essa frase pode ser subentendida na Bíblia? Uma pergunta. Por que esse tema? Que nós vamos tratar aqui de rebater, pregando o Evangelho, mostrando pelo Evangelho, e rebater uma doutrina que foi instaurada há mais ou menos uns 150 anos, chamada doutrina do decisionismo. Uma doutrina que tem levado muitas pessoas à falsa crença de ser salvo por uma oração que se faz amando, a pedido de um pregador, de um religioso, e que essa pessoa, ao fazer esta oração, ela tem a ideia de que é incutido na cabeça dela de que ela recebeu a Jesus, recebeu a Cristo. Então é justamente para combater esse tipo de erro. E por que nós vamos ver que é um erro? Porque ninguém pode salvar a si mesmo, segundo a Escritura. Nós vamos ver aqui nesse texto qual é o propósito, porque o tema desta mensagem, salve-se quem quiser. Como se alguém pudesse salvar a si mesmo, ou talvez até pudesse colocar o título, salve-se quem puder. Como se alguém tivesse condições para se salvar. Salve-se quem quiser, se alguém tivesse vontade para se salvar, ou salve-se quem puder, alguém tivesse condições. Das duas formas, o homem não pode se achegar a Deus. Então essa doutrina do decisionismo, mas eu quero apenas abrir um parênteses aqui, não tem nada a ver com uma doutrina nazista, né? O decisionismo também, esse termo era relacionado a uma doutrina no tempo do nazismo, mas não tem nada a ver com isso. A questão é que o decisionismo que se coloca aqui, teologicamente falando, se refere a uma oração que sacramenta, que torna a pessoa santa diante de Deus, como se ela pudesse ser salva apenas repetindo, como um papagaio, uma oração. Então aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, o evangelista Mateus declara assim, dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nos versículos anteriores a esse versículo aqui, nós temos aqui visto, declarado por Mateus, o propósito da encarnação de Cristo. Nesse versículo. Nós vemos aqui a passagem em que mostra Maria, né, ela contraindo, aliás, José, contraindo um contrato de núpcias com Maria. Maria, a mãe do Senhor Jesus. Contraindo um contrato de núpcias com ela, e nesse tempo desse contrato em que ele assume um casamento com Maria, ela se acha grávida, né? Se acha grávida pelo poder de Deus, pela virtude do Espírito. E José, nesse interim, ele decide abandonar Maria, porque ela estava grávida. É interessante isso, porque ele faz de uma forma que ele não quer difamá-la, ele não quer que ela seja exposta. Então José, ele quer sair de uma forma bem sutil, uma forma em paz, bem tranquilo. Porém, o anjo aparece para José e declara que aquela obra, aquela gravidez na vida de Maria era uma obra divina, era uma obra de Deus. E José acata aquela revelação em sonho com graça. Ele acata aquilo. É interessante que, só salientar aqui que José, ele é chamado no texto anterior, aqui nos versículos anteriores, de justo, uma pessoa justa. Por quê? Porque José conhecia a lei de Deus, era descendente da linhagem de Davi. Por isso havia um propósito de Deus ali também,
acerca do Salvador. E José, ele sabia pela lei que se Maria fosse descoberta em traição, em adultério, no fato que ele havia contraído com ela um contrato de núpcias, de casamento, ela poderia ser apedrejada perante a lei. Por um outro lado, isso é interessante, ele queria deixá-la também, porque dentro dele talvez estivesse também uma revolta pelo fato dela estar grávida, ele não saber de que procedência era aquela gravidez, mas ao mesmo tempo ele tinha um afeto muito grande por Maria e conhecia o testemunho ilibado de Maria, testemunho sem mácula, sem mancha. Então, possivelmente, Maria também, segundo a lei, poderia ter sido abusada num campo e não poderia ter gritado por socorro e a lei isentaria ela disso. Então, José pensou nessa segunda possibilidade, que talvez ela tivesse sido forçada. Então, ela, de alguma forma, ela seria inocentada, absolvida daquela culpa, daquela condenação. Mas é certo que Deus, soberanamente, nos seus decretos eternos, pela sua providência, enviando o seu anjo em sonhos para José, traz uma grande revelação, um grande entendimento e tira todas as dúvidas e incertezas da vida de José e traz a revelação que Maria estava gerando o Messias, o Cristo, o Salvador prometido nas Escrituras. E nesse texto aqui que nós lemos, no versículo 21, Mateus conclui o propósito da encarnação de Cristo: e darás à luz um filho e chamarás seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aqui é o propósito da encarnação de Cristo, o Salvador. Maria veio para dar a luz, estava para dar a luz ao Salvador. Da mesma forma, o Salvador veio a este mundo para dar vida também. Dar luz aos homens, dar vida aos homens. Tem que ver que o Salvador, ele veio. Ele chama, aqui Mateus fala que o anjo falou a José que e darás à luz um filho e chamarás seu nome Jesus. Jesus significa Salvador. No grego, mesma coisa que Josué no hebraico. Na verdade, Josué chamava-se Oséias, filho de Num, e Moisés deu o nome para Osé de Josué, simbolizando o Salvador também. Essas coisas estão escritas na Bíblia porque era o Espírito de Cristo apontando para o Salvador, apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Então aqui, Jesus, Salvador, aquele que veio salvar. Então, o Deus deu a José, o marido de Maria, a revelação do propósito da encarnação de Cristo. Deu a ele o entendimento do propósito, o nome, deu tudo, as coordenadas. O Salvador veio para este mundo, por quê? Porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Quero declarar aqui que o Senhor não veio a este mundo sem um propósito definido. O Salvador não veio a este mundo sem um propósito definido. E interessante também que o Senhor, o anjo declara aqui, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E não viria salvar o seu povo em seus pecados, mas dos seus pecados. Por quê? Porque o Senhor Jesus viria a morrer numa cruz, posteriormente a esses fatos aqui ocorridos, depois da sua jornada de vida, crescimento, jornada de vida terrena, ele viria a morrer no madeiro, numa cruz. Então ele viria a morrer para pagar, para apartar o povo dele dos seus pecados, para afastar o povo do domínio do pecado, e não para morrer e permitir que o povo ficasse em seus pecados, mas para tirá-los. E por que eu estou falando isso aqui? Porque é importante nós sabermos que esse propósito já foi definido, porque em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, está escrito assim, Apocalipse 13, porque o propósito da vida de Cristo é algo definido, foi algo certo. Apocalipse 13, 8, está escrito assim, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e foi morto desde a fundação do mundo. Olha que interessante. Nós vemos aqui no Apocalipse que João escreve que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quando o mundo foi fundado, Cristo ainda não havia vindo em carne. Mas isso era algo profético, isso é algo que já foi decretado, estabelecido por Deus na eternidade passada e se cumpriu naquele tempo, na eternidade presente ali, na plenitude dos tempos. Cristo veio a este mundo em carne para cumprir um propósito definido,
salvar o seu povo. Então grave bem isso na sua mente. Cristo veio para salvar o seu povo. E isso é algo que temos que ter bem clareza, entendeu? Porque o que acontece dessa doutrina do decisionismo, essa doutrina, só um momento. Essa doutrina do decisionismo, ela faz com que as pessoas tenham a possibilidade, o que não há, de escolher ser salvos ou não. E ela corrobora, ela apoia a vontade própria que o ser humano não tem, segundo as Escrituras, o livre-arbítrio que ele não tem para ser salvo, para chegar-se a Deus. E quando Mateus escreve que dará à luz um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ele está dizendo que Deus tem um povo, tem um grupo, tem uma igreja específica de pessoas. Tudo bem, nós não vemos aqui que tipo de povo é, que pessoas se é gorda, se é magra, se é alta, se é baixa, se é negro, se é branco, se é oriental ou não. A questão não é esse tipo de povo, no sentido de que Deus está fazendo acepção de pessoas para salvar pelas características étnicas. Não é isso, nem sociais, nem econômicas. Mas que Deus tem um povo, Ele tem. Um povo específico ao qual Ele morreu por esse povo. Nós vamos entender isso aqui. Quando o ser humano, muitos pensam que Cristo veio para este mundo não com a certeza de que sua obra seria perfeita e eficaz. Então, o que essas pessoas pensam? Elas condicionam isso ao livre-arbítrio. Porque se uma pessoa ela pode escolher ser salva, ela pode também escolher não ser salva mais. Imagina uma pessoa que escolhe a salvação viver com a dúvida da penalidade a qualquer momento sobre a sua vida. Porque quando dizemos sobre a questão do livre-arbítrio, sobre o ser humano ter vontade para ir a Deus, nós estamos trazendo a ele o benefício da dúvida, de viver uma vida incerta, uma vida com a probabilidade de a qualquer momento escorregar ou deixar de crer em Deus. Isso é algo muito ilógico, muito conflituoso com a Escritura mesmo. No passado, algumas pessoas achavam que a doutrina da salvação ser pela eleição e ser uma doutrina consumada por Deus e que faz com que uma pessoa que seja verdadeiramente salva por meio da conversão, do arrependimento e da fé, ou seja, uma vez salvo, sempre salvo, era tido como uma doutrina errônea, herética, e jamais, ela é uma doutrina bíblica. Uma pessoa que é salva, ela é salva por Deus, por isso ela é salva de fato. A obra que Deus faz, ela é perfeita. Ela não é imperfeita. Então Deus, quando vai salvar um pecador, Ele verdadeiramente o alcança pela sua graça, o tira do poder do domínio do pecado e não devolve mais para Ele. Ele permanece agora como um filho seu, uma filha sua, Ele faz parte do seu povo, da sua igreja. Então Deus não teria morrido em vão. Vemos aqui que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo não foi em vão. Se nós dissermos que o homem ele tem livre-arbítrio, ele tem vontade própria para ser salvo, então nós estamos anulando a cruz de Cristo. Nós estamos anulando os efeitos da cruz salvadora, a obra dele completa. Por quê? Porque se Cristo verdadeiramente morreu na cruz por pecadores, se eu posso escolher ou não aceitar a cruz dele, então eu estou invalidando essa cruz. Cristo morreu em vão. Então quer dizer que se ele morreu por toda a humanidade, porque essa questão do livre-arbítrio, da vontade própria, ela abre uma janela para uma doutrina chamada universalismo. Ou seja, uma doutrina católica romana que Deus morreu por todos, que Cristo morreu por todos os pecadores, sem distinção, não importando o quê. Ele morreu por todos, acabou e pronto. Quer dizer, então, que se eu caminho por essa linha de pensamento, se eu tenho vontade própria, livre-arbítrio para escolher ser salvo, então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu quiser, eu aceito a cruz de Cristo, e se eu não quiser, eu não aceito. Ou seja, então quer dizer então que se eu tenho que aceitar a cruz do Salvador,
e se eu não quiser, eu não preciso aceitar a cruz, quer dizer então que Cristo morreu em vão? Porque quando eu digo que eu posso rejeitar a cruz do Salvador, e se ele morreu por todos, então eu estou dizendo que ele morreu em vão por mim. Que a cruz dele simplesmente passou desapercebida pela minha vida. E a cruz do Salvador, a sua obra salvífica jamais foi indefinida, imperfeita. Cristo veio a este mundo para morrer pelos pecados do seu povo, e ele fez uma obra completa, perfeita. Cristo morreu de forma completa. E quando ele morreu naquela cruz, ele morreu para resgatar o seu povo. Um povo pelo qual ele morreu. Ele entregou a sua vida. Lá em Efésios capítulo 5 fala que assim como o marido deve dar, aliás, o Cristo deu a vida pela sua igreja. O homem deve dar a vida pela sua esposa. Mas a questão é que Cristo deu a vida pela sua igreja. A igreja é o povo de Deus aqui na terra. É o povo específico. Então, se eu digo que Cristo morreu por todo mundo, indiscriminadamente, sem distinção, eu estou dizendo que o seu sacrifício foi vão. Porque o sacrifício de Cristo não foi vão, na verdade. Porque todas as pessoas pelos quais Cristo morreu foram salvas e vão ser salvas. Se ainda não foram, todas as pessoas pelas quais Cristo levou os pecados, substituiu elas no madeiro, representou elas diante de Deus, todas as pessoas, uma por uma, irá se arrepender, irá crer nele, irá voltar os seus olhos para o autor e consumador da sua fé, e irá ser salva. Nenhuma ficará de fora. Porque foram dadas pelo Pai a Cristo para a salvação por meio da eleição. Então é impossível que um pecador que foi eleito, que faz parte do povo de Deus, não venha se arrepender e crer e ser salvo. Agora, quando eu digo que uma pessoa que Cristo morreu indiscriminadamente, morreu por todos sem exceção, simplesmente morreu por todo mundo, e essa pessoa vem e diz, eu escolho ser salva, eu tenho livre-arbítrio, eu posso, se eu quero ou não ir a Cristo, então eu estou simplesmente dizendo que a cruz do Salvador, ela é vã, ela é nula, ela não tem sentido, e ela perde realmente o sentido quando eu atribuo a minha salvação ao meu livre-arbítrio, à minha vontade. Quer dizer, eu posso querer ser salvo, então se eu atribuo a salvação à minha vontade, eu estou dizendo que o livre-arbítrio, entendeu, tem razão, e a cruz de Cristo não. E não é assim. Agora talvez me pergunte, mas poxa, se o ser humano não tem livre-arbítrio, se o ser humano ele não pode ir a Deus pela sua vontade própria, pelo seu direito de escolha, então Deus é injusto? De maneira nenhuma. Deus não é justo. Vamos ler a palavra de Deus, Romanos capítulo 9. Romanos 9, versículo 7 ao 16. Deus não é injusto. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, decreto de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois, que é a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. A salvação pertence ao Senhor. É Deus quem salva. E aqui Paulo claramente fala a respeito dos filhos da fé em Cristo, porque
Deus diz na sua palavra que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão benditas através do crente Abraão, seu exemplo de fé no Senhor. Jesus fala que Abraão, lá em João, que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Então, por meio de Cristo, as famílias da terra serão benditas pelo exemplo da fé de Abraão. E aqui nós vemos Paulo falando nesse texto, bem claramente, a respeito daqueles que verdadeiramente são eleitos, daqueles que creem em Cristo. Não são aqueles que descenderiam propriamente da carne, né, dos lombos de Abraão segundo a carne, mas aqueles que descendem espiritualmente, que são chamados filhos da promessa, filhos de Deus por meio de Cristo. Então aqui nós temos clareza, né, que é Deus que salva, é Deus que chama o pecador, que o homem não tem vontade própria, não tem escolha na sua salvação. Ah, mas talvez você possa até persistir assim, mas espera aí. Deus é injusto ainda? Não, Deus não é injusto. Deus jamais é injusto. Porque se uma pessoa acha que Deus é injusta, basta apenas ela entender que a salvação, quando Deus escolhe um pecador para a salvação, Ele vai manifestar esta salvação a esse pecador, Ele lhe envia a palavra do Evangelho. A palavra das boas novas de salvação. Se esse pecador ou esta pecadora ouvir a palavra e se conscientizar e ver que é um pecador, é uma pecadora, e que está ofendendo a Deus, e desagrada a Deus com a sua vida, com a sua maneira de viver, de pensar, de sentir, e que está condenado em seus pecados, que carece do Salvador, e se arrepender, verdadeiramente crer, então esse pecador, essa pessoa, o que acontece com ela? Ela é salva. Então aí está a manifestação e a comprovação de uma eleição. Não existe salvação sem a eleição de Deus, sem Deus ter escolhido um pecador ou uma pecadora, sem ter elegido um povo para si, sem ter morrido por um povo aqui na terra. Em todas as épocas, Deus sempre teve o seu povo, o seu remanescente, a sua igreja. Mas para que essa eleição, esta vocação dada por Deus, seja manifesta, a comprovação, o que é? O arrependimento e a fé. Aonde não há arrependimento, aonde não há fé, não há salvação. Porque Deus dá o arrependimento, Deus dá a fé como mecanismos para que o pecador venha a ser salvo. Uma pessoa que verdadeiramente foi salva por Deus, ela precisa se arrepender, ela precisa crer. E isto é que faz diferença, que combate essa doutrina do decisionismo. Essa doutrina que faz as pessoas aceitarem a Jesus por meio de uma oração falsa, mentirosa. Porque a pessoa faz uma falsa confissão, uma falsa profissão de fé diante de um público e sai dali para viver em seus pecados, para viver como um diabo. É isso que acontece. É certo que uma pessoa ou outra pode até ter sido salva por meio desta oração, mas não foi por causa dessa oração, foi apesar desta oração. Ela foi salva porque ela já era eleita. Então, quando ela ouviu a palavra, de alguma forma o Espírito compungiu, quebrantou, arrependeu seu coração, lhe deu arrependimento e fé, e ela creu e recebeu a vida eterna, mas não por causa da oração, apesar dela. E a maioria das pessoas que repetem essa oração nas igrejas, elas saem dali e voltam a viver a sua vida mundana. E é o que está acontecendo hoje nos nossos dias, um mundanismo exacerbado nas igrejas, porque na verdade não há arrependimento, não há fé. E o arrependimento e a fé são os trâmites da graça, da conversão. O arrependimento e a fé é que manifesta a conversão em Cristo. Quando Deus dá ao pecador ou à pecadora um novo coração, uma nova vida com disposição para buscá-lo, esse pecador, essa pecadora que agora é agraciado por Deus, pode ir a Deus verdadeiramente, pode ir a Cristo se arrependendo e crendo. Então, a eleição não é algo simplório. Não é porque Deus escolhe um pecador ou uma pecadora para a salvação, para fazer parte do seu povo, da sua igreja, que essas pessoas não vão manifestar marcas desta conversão, não vão manifestar as marcas de um convertido, que é o arrependimento e a fé. Não tem como uma pessoa ser salva sem se arrepender, sem crer. O próprio Cristo começou pregando no seu Evangelho: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não existe salvação sem primeiro o pecador se arrepender e crer verdadeiramente,
Porque quando uma pessoa é levada, induzida ao erro, a repetir uma oração e a dizer, olha, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, eu creio, tal, ela simplesmente faz uma confissão de boca, mas não crê verdadeiramente. E nós temos 3 textos aqui muito usados para corroborar, para confirmar esse tipo de erro. Apocalipse 3:20 fala que a palavra de Deus diz assim, João escreve as palavras inspiradas pelo Espírito a respeito do que o Senhor Jesus estava declarando a ele. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei, cearei, tal. Esse texto de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, ele está se referindo à igreja, a pessoas já salvas. É uma igreja de Laodiceia, que a igreja estava morna espiritualmente, estava cometendo seus pecados, mas essa palavra é voltada para eles, para uma igreja, e falada para o líder, para o pastor, o anjo daquela igreja. Então era para uma igreja, não era para incrédulos. Então é um texto usado. Agora tem 2 textos aqui que eu quero abrir a palavra. Romanos 10, 9 e 10. Muito usado para fazer esta oração. Esses 2 textos. Esses 2 textos são muito usados para confirmar esse tipo de oração, o que é um erro. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, vírgula, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então aqui eles usam a primeira parte, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e fica ali. Confessa a Jesus. O que acontece aqui? Esse texto fala sim de uma confissão, mas não adianta a pessoa confessar a Jesus como Senhor e depois virar as costas e voltar a viver no pecado. E é o que acontece. Aqui não é qualquer tipo de confissão. É confessar ao Senhor, é uma confissão, mas confessá-lo diante dos homens com o seu testemunho. É confessá-lo verdadeiramente, que você o reconhece agora como seu Senhor, como seu Deus, como seu Salvador. Porque fala, ó, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, não coloca Jesus, coloca Senhor. Quando você vai confessá-lo como Senhor, você vai declarar que Ele é teu dono, ele é teu tudo, é Ele quem governa, domina a sua vida a partir de agora. Interessante, isso não se dá, essa confissão não se dá sem a outra parte do texto. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, tem que haver fé no coração. A pessoa repete, confessa, mas não crê verdadeiramente. É o que acontece nessas orações dessa doutrina decisionista. A pessoa faz uma repetição, mas na verdade não crê no coração. A maioria das pessoas não crê para a salvação. Por quê? No versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça. Ou seja, quando crê, a pessoa crê que Jesus levou os seus pecados no madeiro, que Ele morreu por ela, morreu por ele ali, foi imputado em Cristo os pecados desse pecador, dessa pecadora, e essa justiça que Cristo cumpriu é imputada a esta pessoa pela fé. Então essa pessoa crê na obra justa de Deus por meio de Cristo na cruz. Então vem de dentro do coração. Então não é uma confissão, uma mera confissão. Envolve a fé que Deus dá para que esse pecador também creia nele e receba a sua justiça. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, quando esse pecador, essa pecadora crê verdadeiramente, é salvo por Deus, ela confessa. Ela faz confissão para a salvação, mas é uma confissão que vem embasada na sua fé, na sua nova maneira de crer em Cristo. Então temos que entender, e tem um outro texto aqui, João, capítulo 1, também usado para quem faz esse tipo de oração. E é uma forma, é um engano, a forma de entender errado, de interpretar errado a Escritura. Se interpreta errado. João 1, 12 e 13. É mal usado esse texto também. Mas a todos quantos o receberam,
Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esse texto aqui está falando o quê? Que é da vontade de Deus, não é da vontade do homem. O homem não tem vontade para ser salvo, para tornar-se um filho ou uma filha de Deus. O texto é claro. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, não é pelo sangue, no caso aqui, o João estava se referindo à linhagem, ao sangue dos judeus, mas também da vontade humana do homem, né? E quando fala, mas a todos quantos receberam, não quer dizer que a pessoa tem que receber Jesus. Esse texto não está dizendo isso, mas a todos quantos receberam, está dizendo algo que foi feito, não algo que vai ser feito. É algo que foi feito. Não que vai ser feito como através de uma oração, mas é algo que foi feito por Deus. Olha só, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Ou seja, algo que ele fez, quando o Senhor dá o poder, ele faz com que a pessoa torne seu filho pela fé em Cristo. Então é entender o texto, que não é da vontade do homem, como se pensa, mas é da vontade de Deus para a salvação. O Senhor Jesus, e isso corrobora o quê? O Senhor Jesus não veio a este mundo para ser aceito. Ele veio a este mundo para aceitar pecadores, para levá-los ao seu conhecimento, ao conhecimento da sua graça. Em João capítulo 15, nós temos aqui um texto bem claro, que explica tão claro isso. Capítulo 15, versículo 16. O Senhor Jesus falando aos seus discípulos, João 15, 16. Por isso que não existe esse negócio de aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Você tem que receber Jesus. Não, é Ele que nos aceita. Ele não veio para ser aceito, ele veio para aceitar. Aceitar pecadores. Porque o homem, por natureza, por causa do seu pecado, ele não aceita Deus. Ele é rebelde por natureza. Está lá em Romanos 3. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que tenha entendimento, ninguém que busque a Deus, ninguém que queira Deus. Então é fato na Escritura que o ser humano, por natureza, ele não aceita Deus. Porque Deus exige que o homem viva de forma santa, obedecendo os seus mandamentos. O ser humano, por natureza, não quer nada com a santidade de Deus. Então o Senhor Jesus não veio para ser aceito, mas ele veio para aceitar. Ele veio para morrer pelos pecados do seu povo. Então João 15,16 está escrito assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis do meu Pai, ele vos conceda. Ou seja, Jesus está falando, foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, ele escolhe e capacita a pessoa a frutificar na sua graça, a dar frutos de uma nova vida, de uma conversão genuína. É ele que escolhe. Então, quando alguém diz que pode ir a Deus, pode ir a Cristo a hora que quer, isso é um erro, é um engano muito grande. É um pecado. Você invalida a obra da cruz do Salvador com o seu livre-arbítrio. Porque se Cristo morreu por toda esta humanidade, e esta humanidade tem a opção de crer ou não nele, então ele morreu em vão por alguns, ou por muitos. E Cristo não morreu em vão por ninguém. Por todos, ou pelos quais ele morreu na cruz. Ele não morreu em vão. Por toda a alma que Cristo morreu na cruz, esta alma vai aos pés da cruz. Vai aos pés do Salvador, em verdadeiro arrependimento e fé. Cristo veio a este mundo com um propósito, por isso que Mateus escreveu assim: e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele tem um povo para salvar e continua salvando. E quem quer ir ao Salvador, quem tem sede, diz o Salvador, beba da água da vida. Quem tem sede, vem e beba. Tem dois textos que quero deixar aqui, para frisar bem isso. Você quer saber se uma pessoa é eleita? Como é que eu descubro a eleição? Eu falei, arrependimento e fé.
2 Coríntios, capítulo 7. Se você quer saber se uma pessoa é eleita, Deus é injusto? Não. Por que Deus não é injusto? Se arrependa e creia. Ele não é injusto. Se arrependa e creia. Se você se arrepender e crer verdadeiramente, então você é um eleito, você é um salvo. Não tem coisa complicada. Se arrependa e creia. Se você se arrepender e crer e passar a obedecer a palavra de Deus, então você é um eleito, você é um salvo, é simples. Aonde é a injustiça da parte de Deus? Ele dá a ferramenta, o arrependimento e a fé. 2 Coríntios, capítulo 9 e 10. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Olha só, é Deus. Começa em Deus. De maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Versículo 10 agora confirmando. Porque a tristeza, segundo Deus, conforme Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. E agora, para fecharmos aqui, quem começa o arrependimento, quem dá o arrependimento é Deus. Paulo fala aqui em Coríntios que é conforme Deus. É Deus que dá o arrependimento. E aonde nós confirmamos isso? Atos 11, 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 18. Passagem em que Pedro, o apóstolo, explica aos judeus acerca da salvação operada por Deus na casa de Cornélio. Olha só, Atos 11, 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, eram os judeus. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. É Deus que dá o arrependimento. Então a salvação, ela é uma obra exclusiva da graça de Deus, do amor de Deus por pecadores que Ele escolheu. Então se uma pessoa achar que há injustiça da parte de Deus, quando diz que o homem não tem livre-arbítrio, vontade própria para ir a Deus, para salvar-se, se ele achar injusto, basta ele simplesmente se arrepender ou ela simplesmente buscar o arrependimento, se arrepender e crer, porque se houver arrependimento nesta alma, se houver fé nesta alma, porque a fé e o arrependimento caminham juntas. Não adianta dizer eu tenho fé e eu não me arrependo dos pecados, porque Jesus veio morrer pelos pecados do seu povo, não veio para morrer pelos pecados do seu, no meio do povo, ou seja, Jesus não veio para morrer pelos pecados em seu povo, essa seria a palavra correta, mas do seu povo, dos pecados, não nos pecados. Então Cristo não veio morrer por uma pessoa para continuar vivendo uma vida bandida, uma vida à margem da presença de Deus. Não, ela tem que viver uma vida santa, uma vida agradável a Deus. Então Jesus veio morrer com um propósito definido, claro, estabelecido. E a marca que nós temos na Bíblia claramente para uma salvação e que manifesta que essa pessoa ela é eleita, ela faz parte da eleição divina, é o arrependimento e a fé. Cristo começou pregando isso. Então, quando uma pessoa ouve o Evangelho, as boas novas do Salvador, e ela olha para Cristo, vê lá a sua cruz, e ela reconhece a sua vida como uma vida miserável, uma vida infrutífera, sem Deus, e ela começa a buscar pelo perdão, vendo que ela não pode viver nesta vida de qualquer forma, e ela busca o verdadeiro arrependimento. Ela busca perdão do Salvador. Ela pede que o Senhor transforme a sua alma, lhe dê um novo coração. Quando ela faz essas coisas, quando ela faz essa confissão, é porque o coração dela já está sendo arrependido, compungido pela graça de Deus. Quando ela faz isso em verdade, não é uma confissão de lábios, mas de dentro do coração. Ela prefere morrer a estar apartada de Deus. Essa pessoa prefere a morte nesta vida do que estar apartada do Salvador. Porque morrer nesta vida sem Cristo é morrer eternamente. Mas morrer nesta vida com Cristo é viver eternamente. Então, quando a pessoa se arrepende de verdade, ela não se importa com mais nada. Ela não se importa com orgulho, com o que as pessoas vão achar.
porque ela se importa que a sua confissão de fé dê glória a Deus diante dos homens. Como Jesus falou, para que o vosso Pai, para que as vossas boas obras resplandeçam diante dos homens e glorifiquem ao vosso Pai. Então, quando uma pessoa se arrepende, ela não pensa em mais nada, ela só pensa em Cristo, em Deus, ela só pensa em agradecer a Deus, em adorar, em viver para Ele, para a sua glória, mesmo que depois ela possa ter os seus momentos de dificuldades, tropeços, mas ela vai sempre a Cristo, ela vai sempre aos pés da cruz, em verdadeiro arrependimento, em confissão de pecados, reconhecendo a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua dependência para tudo, para respirar, para viver, para comer, para andar, para trabalhar. Ela reconhece que sem Deus ela não pode existir, e ela existe para a glória de Deus. E assim ela crê, ela confia nele, ela deposita a sua fé nele, a sua confiança, e os seus olhos são postos nele, de forma que ela tenha a certeza, a convicção, a paz que excede todo entendimento, que guarda o coração e os pensamentos em Cristo. Essa paz passa a reinar no coração desse eleito, dessa pessoa salva por Deus, porque essa pessoa, ela simplesmente não fez uma confissão de boca, mas ela fez uma confissão de coração, porque ela verdadeiramente entendeu que o Senhor a salvou, que o Senhor a amou e o Senhor a perdoou verdadeiramente para viver uma vida agradável aos seus olhos. Que essa palavra possa falar aos nossos corações. E vamos orar.